semana eu pensei em abordar um determinado assunto. Na realidade, a gente vai abordar esse assunto hoje. Só que eu acabei voltando um pouco nos livros que a gente viu na semana passada, principalmente na trajetória do Êxodo, lá saindo com Moisés da parte do Egito. E como a aula de hoje nós vamos tratar sobre Josué, realmente a tomada da Terra Prometida, muita coisa nós vamos rever do que a gente viu na aula passada, tá? Então, eu preparei, se nas outras aulas a gente tinha muito coisa relacionada com outra língua, né, com inglês, essa aula vai ser uma aula de geografia, tá? Então, nós vamos, praticamente, aí, a maioria dos slides vai estar relacionada com o mapa. Mas antes de começar, como sempre, eu quero a gente fazer um resumo do que foram as últimas aulas, tá? Eu acho que é bem importante isso, porque às vezes eu que estou dando aula esqueço de algum detalhe, imagino vocês ainda que por um período aí de 40, 50 minutos estão prestando atenção no que nós estamos falando, mas logo depois já estão pensando em Among Us, já tem outras opções aí, então a gente precisa sempre lembrar do que foi falado, tá? Antes de começar, eu quero fazer uma oração, então nós vamos orar brevemente, tá bom? Querido Deus, mais uma vez estamos tendo essa aula, Pai. Te agradeço porque, apesar de sermos pecadores, apesar de fazermos tantas coisas erradas, ainda assim o Senhor compadece de nós, ó Pai. Obrigado porque nós temos salvação e essa salvação ela vem pela graça, ó Pai. Obrigado porque Jesus morreu naquela cruz e por meio dele a gente tem acesso a essa salvação. Peço pela vida de cada um que está aqui participando dessa aula, por aqueles também que não puderam estar presentes, e que o Senhor sempre esteja nos protegendo, nos guardando e, acima de tudo, nos incentivando e nos encorajando a estudar mais a Tua Palavra, Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, então, a nossa revisão. Dessa vez eu vou nas perguntas, tá? Temos aí 150 pessoas participando da aula. Tô brincando. Não é tanta gente assim, não. Mas já temos aí quase umas 20 pessoas. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O duro é escolher para quem perguntar, né? Então, deixa eu pensar qual que é o critério que eu vou usar. Vamos começar. Eu falei com bastante gente semana passada. Vamos ver quem que eu vou fazer uma pergunta aqui. A Nina. Nina já não participou do evento, né? Foi legal que ela deu realmente a fase correta aí, porque ela não conseguiu no sábado. Ô, Nina, eu queria ver com você se você lembra quais foram o ponto de atenção que a gente falou nas primeiras aulas, tá? Praticamente foram dois, né? Na primeira não teve, mas foram 2 pontos de atenção que eu falei para vocês. Ó, a partir de agora, vocês têm que focar nisso que eu tô falando. Você consegue lembrar um daqueles 2 que foi abordado? Pode falar, Nina. Por enquanto, eu não tô lembrando de nenhum. Se alguém lembrar, só fala não, que daí nós já vamos pro próximo. Então tá, Nina não. Letícia Souza, você lembra de um dos pontos que nós tratamos, Letícia? Eram 2 pontos que a gente tratou, como pontos de prestar atenção. Dez, 9. Letícia, você consegue lembrar ou não? Só fala sim ou não, que daí a gente passa para a próxima. Então tá, vamos para a próxima. Tiago Reis, você consegue lembrar os 2 pontos de atenção que a gente falou nas últimas 2 aulas? Pelo menos um deles? Também não? Tá aqui, ó. A Mel já respondeu, um julgo desigual, não foi? Quando a gente fala de julgo desigual, quem que pode me dar um exemplo claro do que foi falado na primeira aula? Sofia Stout, você consegue me ajudar nisso? Pode falar. Eu sei do versículo. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que é em comum a justiça e a maldade? Perfeito. A Sofia lembra do versículo. E quem consegue traduzir esse versículo numa ação prática? Eu até brinquei com vocês.
Pode ser de um amigo que, tipo, ele não é cristão e você tem amizade com ele. E você é cristão. Vamos lembrar que pode ser um pouquinho mais que um amigo, né? Pode ser um amigo, uma amizade colorida, né? Lembra que eu brinquei, que falei pra vocês, ó, quando chegar nos 25 anos, vocês puderem começar a namorar e etc. O que é o primeiro critério que a gente tem que ter quando nós vamos pensar em arrumar um namorado ou uma namorada? Era o critério de se aquela pessoa que eu estou acreditando, que eu amo ela, que ela é o amor da minha vida, a pessoa mais bonita que existe, não sei o quê, ela professa a mesma fé que eu. Ou seja, resumindo, se ela aceitou Jesus como salvador da vida dela, tá? Até colocaram no chat aqui, 25 anos, poxa, eu tô brincando, não é assim, tá? Na nossa igreja não tem uma idade certa, eu acho que isso é questão de mais para frente ser conversado, só que agora, desde esse início, que vocês estão entrando na fase de pré-adolescência, é muito importante a gente deixar bem claro as escolhas que vocês têm que fazer, tá? Então, o primeiro ponto que foi colocado no presta atenção, é quando for buscar um namorado ou uma namorada, ele tem que ter Jesus como Salvador, tá? Então, por favor, prestem outra vez atenção nisso daqui, que nas próximas aulas eu vou sempre estar perguntando em relação a esses pontos, tá? A Sofia falou versículo, realmente é um versículo que está relacionado com isso, mas vamos lembrar sempre, tá? Inclusive eu dei aquele outro exemplo, eu falei, não, mas a minha mãe, ela conheceu meu pai não era cristão, e depois ela conseguiu trazer meu pai para a igreja. Sim, isso acontece. Só que são raras as exceções. Na maioria das vezes acontece ao contrário. Quem está fora da igreja leva quem está dentro e não deixa assistir os cultos e assim por diante, tá? Então o primeiro ponto foi esse que foi falado. E o segundo, da aula passada, a gente estava falando sobre Moisés, estava falando em Deuteronômio, algumas coisas que o povo podia escolher. Quais foram as coisas que eles poderiam? Quem lembra? Maldição ou bênção? Perfeito, Sofia. Eles tinham duas opções, isso eu falei com vocês, tá? Na realidade, sempre nós temos duas opções. Foi o João que falou. Exatamente. O caminho estreito e o caminho largo, a luz e as trevas, tá? A condenação ou a salvação, bênção ou maldição, a gente sempre tem duas opções. E nós sempre temos que orar, sempre temos que ter esse relacionamento com Deus, por quê? Porque a gente tem que, quando a gente tem essas opções, é esse relacionamento com Deus que vai fazer a gente seguir para a opção mais certa, tá? E é importante esse assunto, porque às vezes tem um filme bem antigo, que acho que ninguém de vocês vai saber, mas ele chamava assim, O Advogado do Diabo, tá? Foi um filme famoso na época, e contava a história muito relacionada com o diabo, etc., e o ponto era o seguinte, era de alguma maneira o diabo sempre estava buscando levar uma determinada pessoa a fazer alguma coisa errada. E aí o filme inteiro ele se passa onde uma dessas pessoas vai seguindo todos os caminhos que o diabo coloca e é lógico, a vida dele a princípio, a vida dele vai sendo uma vida de sucesso, mas logo mais ele percebe de todas as coisas que ele está fazendo. E aí chega um determinado momento no filme, inclusive no final do filme, que ele decide não seguir mais esses conselhos, esses caminhos, ou seja, ir pelo caminho mais largo, pelo caminho da condenação, pelas trevas. E ele resolve por outro caminho. Então, ele acorda e falou, não, a partir de agora, eu não vou escolher o caminho errado, eu vou escolher o caminho certo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque logo no momento que ele tem a escolha certa de não escolher o errado e seguir para o outro caminho, ok, aquela decisão, naquele momento ele tomou a decisão certa, mas logo na sequência, ele já tem uma outra decisão, e uma outra decisão, e uma outra decisão. Então, nossa vida, ela é feita de decisões. Não porque nós tomamos uma decisão correta agora, que daqui uma hora, um dia, uma semana, um ano, nós vamos tomar essa decisão correta outra vez. Então, nós temos que sempre, igual falou lá, né, em Deuteronômio, entre a bênção e a maldição, a gente tem que escolher a bênção e fazer aquilo para realmente seguir nessa linha que Deus, é o que Deus está concedendo para nós, só que nós temos que estar em comunhão com Ele, por quê? Porque pode ser que daqui a pouco passe um tempo e a gente faça outra escolha errada, e aí
a coisa vai indo pro caminho errado, tá? Então eu achei importante a gente tratar sobre esses pontos, porque eu vejo que isso daí é uma coisa diária que acontece na nossa vida, e seja na minha vida, na vida do Lisboa, na vida de cada um de vocês, é a mesma situação. A gente, a todo momento, nós temos que tomar decisões. Então nós temos sempre que o quê? Nos relacionarmos com Deus. Para quê? Para o Espírito Santo que habita em nós, nos ajudar a tomar as decisões corretas, tá? E um ponto aqui, que daí eu queria abrir também e fazer alguns pontos para vocês participarem, tá? Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, certo? Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, a gente tomou uma decisão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E tudo isso que eu estou falando em função daqueles que já tomaram essa decisão e que realmente querem ter um relacionamento com Deus. Então, se você, de alguma maneira, tem dúvida se você tomou essa decisão, tem dúvida se o Espírito Santo habita em você, tem dúvida se você é salvo, nós precisamos conversar sobre isso, tá? Você tem o ministério dos pré-As, você tem provavelmente seu discipulador, pode vir conversar comigo, com Lisboa, mas se você tem alguma dúvida em relação a isso, o ponto é, converse, tá? Porque provavelmente você pode achar que você está participando disso e na realidade você não está, tá? E a parte boa que eu coloco para vocês é que aquele que aceitou a Jesus como Salvador recebe no momento toda essa graça, é salvo, sai da condenação e entra para a salvação, tá? E a partir daí, no momento que você é salvo, você nunca mais vai perder a sua salvação, independente do que você faça. Desculpa tomar um tempo da aula aí, uns 15 minutos, para a gente fazer essa revisão, mas eu acho que é muito importante a gente sempre estar falando sobre esses assuntos, tá? Então, escolhas, o que eu penso em relação, lá na frente vai ser meu namorado ou minha namorada, como eu me relaciono com Deus, como é importante eu me relacionar, porque a Bíblia fala também que é luz ou é trevas, você não consegue juntar a luz com as trevas. Então, se no seu coração você tem trevas, a chance de você seguir no caminho certo é muito menor, praticamente impossível, tá? Então, a gente tem que pegar aquela luz que está lá e cada vez mais a gente aumentar para a gente tomar essas decisões da maneira correta, tá? Bom, eu vou falar se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu tenho quase certeza que ninguém vai fazer, mas eu não vou deixar ela passar a oportunidade. Tem alguém que tem alguma dúvida em relação a esses pontos que foram falados? Quer fazer alguma observação? Ok, combinado. Se quiser, eu estou disponível, nós podemos conversar outra vez, tá? Então, vamos para nossa aula de hoje. Nós estamos estudando sobre a grande história. Como minha introdução foi um pouquinho a mais do que o planejado, pensando nesse resumo que nós fizemos, eu vou passar um pouco mais rápido o nosso resumo. Mas pensando na grande história, é essa linha do tempo que está aí na tela que nós estamos considerando. Então, pensando desde o momento da criação, quando Deus criou tudo, até o final do Antigo Testamento, em torno de 430 anos antes do nascimento de Jesus. E é legal que muito disso que nós estamos vendo agora aqui na grande história, comparando com as mensagens do Fernando, o nascimento de Jesus, tudo que está acontecendo, dá para ter dois assuntos trabalhando praticamente, um complementando o outro, tá? Hoje, por exemplo, o Fernando falou sobre os pastores, qual que foi a estratégia de Deus para colocar Jesus aqui, em vez de usar uma população importante, um local importante, não, foi completamente contrário. Então, é bem legal a gente pensar nessa grande história e também completar com as mensagens do Fernando, tá? Pensando nessa grande história, nós tivemos 3 aulas. A nossa primeira aula nós partimos da criação e fomos até o chamado de Abraão, tá? Uma história universal. A partir daí, em torno de 2.200 anos antes de Cristo, nós tratamos o período dos patriarcas, tá? Saindo aí do chamado de Abraão até o Êxodo, e na aula passada nós estudamos a peregrinação, o Êxodo, entrada de Canaã,
onde a gente viu os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? E aqui em azul estão os anos. Eu falei que eu vou passar meio rápido um resumo da primeira aula, desde a criação até Jó, tá? Nós estamos seguindo uma ordem cronológica. A segunda aula nós estudamos sobre Abraão, a família de Abraão, então nós vimos desde Abraão, Isaac, Jacó, aí os filhos de Jacó, os 12 filhos, o nome de Jacó mudou para Israel, ele teve 12 filhos, esses 12 filhos vão se tornar as 12 tribos de Israel, tá? A gente viu sobre José, e aí chegando em Manassés e Efraim. A partir daí, teve um período de 400, em torno de 400 anos, onde os hebreus, o povo de Deus, tá? Cujo Abraão foi o que começou essa aliança com Deus, ficaram no Egito e eles foram escravizados, e chegou num ponto que Deus levanta uma pessoa para conduzir aquele povo, livrar aquele povo do Egito, e aí que entra a vida de Moisés, tá? Então, no livro de Êxodo, conta a história desde do período em que o povo está escravizado no Egito, até a libertação daquele povo, passagem pelo Mar Vermelho, etc. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Na sequência, a gente tem outros dois livros, o livro de Levítico e o livro de Números. Nós vimos que o livro de Levítico, como o povo estava se relacionando novamente com Deus, Deus mostra os protocolos, os procedimentos de como esse povo teria que se portar pensando num relacionamento com Deus Santo, com a santidade de Deus. Tá? Na sequência de Levítico, a gente entra no livro de Números, que é um livro falando sobre a peregrinação do povo, tá? Provavelmente o período de 40 anos que o povo fica andando pelo deserto, em função do que eles mesmos escolheram para a vida deles. E é um livro também que acaba tendo muitas murmurações, rebeliões, e a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, finalmente, a gente entra no livro de Deuteronômio, ou seja, chegando o momento que aquele povo está de conseguir a terra prometida, o que Deus tinha falado para Moisés, que ia levar aquele povo para assumir a terra prometida, como toda uma geração do povo não entrou na terra prometida, aí Moisés senta outra vez com o povo e começa a lembrar tudo o que aconteceu, desde a saída do Egito até o ponto que eles estavam, e sempre colocando os ensinamentos, o que Deus tinha falado para ele passar para o povo, tá? Então, esse é o resumo do que a gente viu até agora. Hoje, nós vamos entrar aqui no nosso próximo ponto, que sai da a entrada de Canaã até a conquista da Terra Prometida, tá? Que nós vamos tratar o livro de Josué, bem nesse período aqui, tá? Aqui nós temos um período aí, em torno de 7 anos, que foi o período que eles levaram para conseguir conquistar a terra, tá? Em função das lutas, das batalhas e tudo que ocorreu. É lógico que o livro de Josué é um livro que tem uma extensão maior do que esse período, porque depois ele distribui as terras em função de cada tribo, até chegar lá no final do livro, onde ele, com 100 e poucos anos, ele morre, tá? Mas esse período aqui é o período desde a entrada, quando eles vão começar a entrar em Canaã, até o período em que realmente eles conquistam a terra prometida, tá? Aqui tem todos os pontos que nós falamos, e agora a gente começa um ponto novo, que é para falar de Josué. Eu brinquei com vocês no início da aula que hoje a gente ia ter uma aula de geografia, tá? E é importante, como nós estamos falando da grande história, a ideia aqui é, de determinada maneira, a gente fornecer informações para vocês, para gerar o conhecimento, e em função desse conhecimento vocês terem uma ideia, por exemplo, quando eu precisar buscar alguma coisa na Bíblia, no Antigo Testamento, se eu falar do rei Davi, vocês já sabem mais ou menos aonde vocês vão procurar alguma coisa relacionada a Davi, tá? Pode estar lá em Samuel, pode estar lá em Reis, Crônicas, Salmo, é ali que está Davi, tá? Quando a gente for falar de outro assunto, Daniel, da Cova dos Leões, tá? Daniel é fácil, tem o livro de Daniel. Mas a gente está dando essa ideia temporal, cronológica, dos fatos que estão ocorrendo, para levantar um conhecimento para vocês entenderem melhor os conceitos do Antigo Testamento, para quando for estudar o Novo Testamento, já ter isso bem definido, tá?
Um outro exemplo que eu queria dar, por exemplo, quando a gente estuda o livro de Atos, várias vezes, eu lembro que nas turmas anteriores eu falava sobre os hebreus, sobre a estratégia de Paulo sempre pregar primeiro na sinagoga, e eu sentia que o pessoal lá na sala ficava, mas por que ele está pregando na sinagoga? Qual que é a sequência que a gente tem lá em Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Como que Atos trata a graça, né? O início da igreja, o início da salvação, além desse povo, que é o povo hebreu que nós estamos falando agora. Então, por isso que nós estamos trabalhando, e nesse sentido, eu queria trazer para vocês um aspecto do que nós estamos falando daquela época, mas, mesmo sendo naquela época, em torno aí, se nós estamos hoje no ano 2000, e se nós estamos falando em torno de 4.000 anos atrás, vamos pensar por aí, 3.500, 4.000 anos atrás. Na realidade, é a mesma terra que nós temos hoje, tá? Então, eu quero trazer para vocês, considerando o que nós temos hoje em relação aos continentes, a nossa... Esqueci agora o título que está escrito no Atlas, não é divisão geográfica, Bom, ou seja, a nossa terra, como ela é dividida em função dos países, das regiões, etc. Então, aí tem uma foto do Google Earth, praticamente a gente está conseguindo identificar aí 3 grandes continentes, né? A África, a Europa e a Ásia. E são nesses 3 continentes que eu queria avançar a nossa história de hoje, tá? Porque esses continentes, o velho mundo, né? Muito pessoal fala dos velhos continentes, etc. Foi aí nessa região que a gente vai tratar. Só que, primeiro é interessante a gente ter uma visão macro, né? Como pensar em continentes para a gente se posicionar. Então, a gente sabe que nós estamos longe do Brasil, Estados Unidos, estamos longe da Austrália, que está lá do outro lado. Mas vamos começar a dar um pouco mais de zoom para a gente entender qual é a área mais específica que nós vamos trabalhar, tá? Aí uma outra foto também, essa do Google Maps, e aí, eu não sei quem está tendo prova de geografia, etc., a gente tem os países, tá? No continente africano, no continente asiático e uma ponta da Europa aqui. Então, vocês conseguem identificar os países aí? Uns vão falar, eu já fui naquele país, outro não, outro sabe uma história, enfim. Temos aí alguns países, tá? E nós vamos tratar nessa aula, eu vou dar mais um zoom aqui na frente, especificar um pouquinho mais. É essa região específica, tá? Então, aqui nós estamos observando a Líbia, Egito. Vamos pensar nos países atuais, tá? A divisão que nós temos atualmente. Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Turquia, Grécia e assim por diante, tá? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, eu esqueci de colocar, mas é interessante, lá na primeira aula, no chamado de Abraão, quando ele fala que ele estava lá na terra de Ur dos Caldeus, alguém sabe aonde que era aquela área, mais ou menos, no nosso mapa de hoje ou não? Era perto da Mesopotâmia. Tá, e onde está a Mesopotâmia em nosso mapa? Síria? Hã? Síria? Eu acho que não. Arábia Saudita. Iraque? Perfeito, é aqui, ó, nessa região entre Arábia Saudita e Iraque, tá? Então, vamos pensar que ele estava aqui, e daqui ele saiu e foi para onde? Onde que está a nossa história hoje? Israel. Israel, será? Que lugar que nós estamos praticamente... Da onde a gente estava saindo da aula passada? Egito? Egito. É isso aí. Vamos dar um outro zoom, ó. Aliás, vamos voltar aqui. Então, imagina que ele estava aqui, e aí tem toda a história dele, quando ele se separou com Ló, etc e tal, mas, ou seja, eles vieram parar aqui. Ele não, né? José, na realidade. Provavelmente ele veio parar aqui nessa região, e aí José, quando teve aquele desentendimento com os irmãos deles, ele foi vendido, ele veio para cá. E aí, com aquele período de fome, etc., os filhos de Israel, né, de Jacó, todos vieram aqui para o Egito, tá? E a gente entra aqui nesse mapa nosso, tá? Eu acho que aí dá para vocês já começarem a identificar algumas coisas
olhando esse mapa do jeito que está, o que vocês conseguem identificar? Mar Vermelho? Rio Nilo? Mar Vermelho. Ó, só dá uma dica para vocês, tá? O Mar Vermelho tá aí, o Nilo tá aí. O Nilo, acho que foi bem criativo quem conseguiu identificar. Mas não tá escrito mar, não tá escrito nada. Olhando assim pelo mapa, o que vocês acham que... Quais são as características que vocês conseguem observar olhando a figura do jeito que ela tá? Vamos imaginar que vocês nunca tivessem visto esse mapa específico, tá? Quais são as características que chamam atenção? O mar e as montanhas, né? O deserto. Mar, Bem perfeito. alto. Então dá pra gente ver aqui, ó, o mar aqui. Você vê uma outra região com água aqui. E aqui, ó, olha aqui, ó, o que isso daqui significa, tá? Onde não tem água, essa coloração. Vamos pegar toda essa região aqui. Hã? Deserto. Deserto, é isso aí. Agora, olha a diferença quando a gente olha mais esse ponto aqui, né? Certo? Então, perfeito. A gente consegue ver o deserto e, abusando um pouquinho mais da nossa... tirar algumas conclusões, dá para ver que tem algumas montanhas nessa região, algumas aqui. Então, moral da história, se eu fosse construir uma casa ou andar, provavelmente para onde que eu não iria? Ou vocês, no caso? No meio do deserto. No Montanhas. deserto. É isso aí, tá? Eu sei que sempre vai ter aquele politicamente correto que vai falar, não, mas eu consigo tirar a água do poço. Mas, gente, ó, nós estamos pensando na média da população, tá? Vamos seguir nessa linha. Então, perfeito. Então, nós temos aqui o nosso deserto. Vocês estão conseguindo compreender daqueles um macro lá, dos 3 continentes, um outro considerando as regiões, um outro um pouco mais apertado, da onde nós estamos falando? Tá bem claro isso para vocês? Sim. Não. Trocar banana pelo carro? Sim. Então tá bom. Então eu queria deixar bem claro isso, porque acho que é importante na nossa aula de hoje, tá? Então, perfeito. Então, nós estamos agora aí praticamente resumidos em 5 países, tá? Então, nós temos o Egito aqui, tem Israel, Cisjordânia, a Jordânia e a Arábia Saudita, tá? Eu tirei um pouco as linhas das divisas, porque a divisa não vai importar tanto, mas, considerando nos nossos dias atuais, esse é o mapa que a gente vinha falando daquela época, tá? E aí eu quero começar a ler com vocês Êxodo, capítulo 1, versículo 11, tá? Eu vou ler só para ser um pouquinho mais rápido, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Ele fala assim, ó. Êxodo, capítulo 1, versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre ele diz os hebreus, né? Chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas, também israelitas, né, filho de Israel, de Jacó, construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, tá? Então, agora vamos esquecer um pouco aquela nossa classificação atual do mapa e vamos pensar em cidades, tá? Ramsés e Pitom. É lógico, tá? Isso daí eu coloquei para representar essas 2 cidades, mas é uma representação, você pode ter um erro aí de mais ou menos alguns quilômetros, mas dá para ter uma ideia onde estava mais ou menos, o que estava acontecendo na época, tá? Então, o pessoal saiu lá de Ur dos Caldeus, foram lá para a Terra Prometida, passaram um período onde eles tiveram fome, etc. Jacó mudou o nome para Israel, um de seus filhos foi vendido e foi para o Egito, e depois foi todo mundo atrás dele, Jacó. E aí é aí que nós começamos, na realidade a gente tocou a nossa aula, e é aí que eu quero seguir para a gente entrar na nossa aula de hoje, tá? Fora isso, eu queria colocar alguns outros pontos, algumas outras referências, para vocês terem ideia do que nós vamos falar hoje, tá? Então eu quero destacar, por exemplo, esse ponto aqui, Sucote, Mara, Elim, Refidim, o Monte Sinai, Azerote, Ezion-Geber, Elate, Jeabarim, Obote, Monte Nebo, Jericó e Cades Barneia, tá? Eu procurei essas cidades nos tempos atuais
e tem algumas que tem e outras que não tem, tá? Então, um ponto importante que eu queria falar com vocês. Nós estamos falando daquela peregrinação do Êxodo. Eu não falei isso na aula passada porque eu não mostrei os mapas, mas agora nós vamos ter que usar mapa, então nós vamos ter que tratar sobre isso. Nós temos algumas possíveis opções, tá? De como o povo poderia ter se deslocado saindo aqui dessa região do Egito para chegar aqui em Jericó, tá? Tem gente que fala que eles foram numa linha reta, tem outros que falam que eles andaram para cá, tem outros que falam que seguiram de outra maneira, enfim, nós temos algumas opções. A gente poderia usar todo esse curso só para estudar essas diferentes opções. Para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando um pouco ontem sobre isso, eu encontrei uma dissertação de mestrado de um cara só falando das possíveis rotas do Êxodo, tá? Então, eu acho que não é a ideia nossa realmente definir qual rota foi, tá? Como precisaria escolher uma para passar para vocês, eu peguei uma que é geralmente a mais aceita, mas não necessariamente a opinião de vocês pode ser para essa, tá? Imagine que nós vamos ter uma sequência e que, de determinada maneira, essas cidades podem estar espalhadas de uma maneira diferente aqui. Inclusive, eu assisti um documentário sobre o Monte Sinai e o pesquisador, o cara lá que estava fazendo a pesquisa, como se fosse um arqueólogo, ele colocou que tem muitos indícios que o Monte Sinai está aqui, ó, na Arábia Saudita, e não dentro do Egito, tá? Mas também eu não vou abordar esse assunto com vocês hoje. Então, prestem atenção nas cidades, nos pontos que nós vamos abordar, mas o mapa que está por trás, não precisa considerar ele. Inclusive, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco aquele mapa que está por trás e para colocar para vocês as possibilidades que a gente vai seguir nessa linha. Tá? Já são 18h37, eu nem comecei a passar meu mapa ainda. Eu não sei o que nós vamos fazer com esse tempo, mas beleza. Depois nós vamos ajeitar mais lá no final. Pensando nesse mapa, tá? Nessa sequência, eu vou resumir para vocês desde a saída lá do Egito até a chegada na Terra Prometida. Ou seja, no momento em que Josué entra em Jericó. Aí tem 3 tipos de caminhos, tá? Tem um caminho com uma seta mais laranja, que é o caminho que eles seguiram do Egito até Cades Barneia, azul de Cades Barneia para Eilat, e a verde de Eilat para Jericó, tá? Eu estou colocando a referência de todos os pontos que nós vamos tratar aqui na apresentação, e aí eu acho que seria interessante durante a semana vocês darem uma revisada nisso, ok? Então, vamos partir da saída deles lá do Egito. O primeiro ponto que a gente tem é a Páscoa, né? Lembra, colocar o sangue no batente das portas, tá? A partir daí, foi selecionado os israelitas que iam sair e eles partiram de Ramsés, tá? Opa, qual que foi o ponto importante nisso? Eles levaram com eles os ossos de José, tá? Êxodo 13:19. Eu acho que é interessante ler isso, que a gente não leu na aula passada. Fala assim, ó, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui, tá? Então, saíram de Ramsés, vamos colocar uma cidade lá para começar onde eles construíram, e a partir daí foram para Sucote. Quando a gente pega lá em Sucote, tem uma parte específica que trata de Sucote, mas aí tem a travessia do Mar Vermelho. Quando a gente pega lá Êxodo capítulo 14, versículo 22, vai falar: os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar, tá? Então aí tem a parte da travessia do Mar Vermelho. E antes de falar do Mar Vermelho, na realidade, ele fala um pouco de Sucote. No capítulo 14, ele fala, né? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Midgol e o mar, acampe à beira-mar, de fronte de Baal-Zephon, tá? E aí eles colocam como que foi feito esse trajeto. Bom, então eles saem de lá, passam o Mar Vermelho, e aí o que vem? Vem o faraó, a perseguição do faraó atrás deles, ok?
Na sequência, eles vão para Mara, uma outra cidade, tá? Se a gente buscar lá Êxodo, capítulo 25, 15, do versículo 23 a 25, dá um exemplo do que aconteceu lá, tá? Eu vou ler, tá? Então, Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber água de lá porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa, tá? Então aqui, ó, Moisés lançou o arbusto e água boa. Na sequência, para onde eles foram? Para Elim. O que aconteceu em Elim? Eles encontraram lá em torno de 70 palmeiras, encontraram poços, 12 poços, tá? Lá também teve o primeiro milagre das codornizes, onde o povo estava reclamando que eles estavam querendo comer carne, já não conseguia mais comer o maná, e Deus mandou as codornizes, tá? E aí eles vão para Refidim. O que acontece em Refidim, tá? As mãos de Moisés, isso daí é um fato bem interessante, a gente lembrou na aula passada também, mas Moisés, eles estão em luta, aí, enquanto Moisés fica com as mãos levantadas, os israelitas ganham a luta, tá? Dos amalequitas. E conforme ele começa a baixar, eles perdem. E aí, Arão ajudou Moisés também a manter essas mãos levantadas, tá? Na realidade, Arão e Ur. Aí também lá naquele Refidim tem a situação da água da rocha, Êxodo 17, versículo 6, né? Que fala assim, né? Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Então, aqui nesse primeiro episódio, Deus fala para Moisés bater na rocha, ele bate e sai a água, tá? Aí entra o Monte Sinai, tá? O que eu falei para vocês. Vamos imaginar que é uma sequência de cidades, de pontos que eles têm que passar, não necessariamente seguindo a rota que está aqui. Por isso que eu coloquei o mapa lá numa outra cor. No Monte Sinai, a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem o bezerro de ouro, certo? Que o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro. E a gente tem também o tabernáculo, que já lá em Êxodo, praticamente no final de Êxodo, lá, Êxodo 40, eles constroem o tabernáculo. Certo? Do monte lá de Redifim, né? Passando pelo Monte Sinai, eles vão para Zerote, tá? Aí, outra vez, aí a gente já vai lá para Números, tá? A gente passa o livro inteiro de Levíticos e entra outra vez na peregrinação em Números, capítulo 13, onde Deus outra vez manda mais codornizes para eles, para o quê? Porque eles queriam carne, tá? Versículo 31 a 33. Vamos lá, então, na sequência. E a partir daí eles vão para Cades Barneia, ou seja, eles estão quase chegando lá próximo da Terra Prometida, tá? Aí a gente tem um caso no Números 12, eu acho que é interessante citar também, né? Onde Miriam e Arão criticam Moisés. E aí, ó, a partir do versículo 5, o que Deus fala para eles? Isso aqui, Números 12, versículo 5. Então o Senhor Deus desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões. Em sonhos falam com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Tá? Então, aí entra naquilo lá que a gente falou do relacionamento que Deus tinha com Moisés. Lembra que Moisés é um cara muito tranquilo, e Deus fala aqui que os outros profetas ele falava em sonhos, falava por visões, mas que com Moisés ele falava direto, face a face, não por enigmas, tá? Então aí foi o caso que Miriam e Arão
começaram a arrumar uma encrenquinha com o irmão lá, com Moisés. Aí, na sequência, nós temos também o retorno dos espias, e aí que o bicho pega, lembra? Que eles poderiam ter tudo para pegar a terra prometida, mas, infelizmente, voltam falando que tem gigantes, que o cacho de uvas das frutas deles eram muito grandes. Aí, outra vez, Moisés bate na rocha, e aqui também um ponto interessante para a gente ler. Eu coloquei, a situação que não é essa, depois eu vou procurar a citação certa para vocês. A hora que ele está batendo na rocha, e o que acontece? É nesse momento que Deus não fala para ele bater na rocha, Deus fala para ele que era para ele falar para a água sair, e ele vai lá, bate na rocha, tá? Desafiando o que Deus tinha falado com ele, e nesse momento ele perde a oportunidade de adentrar a terra prometida. Na realidade está lá em Números, capítulo 20, versículo 10 e versículo 11. Tá? Deixa eu ler para vocês também, né? O que Deus fala para Moisés, tá? E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor e como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse, escutem, rebeldes. Olha só o jeito que Moisés já está falando, né? Escuta aí, seus cabeça dura. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, aqui é o momento que Moisés fica sabendo que ele não vai entrar na terra prometida, tá? A partir daí, tem o problema lá dos espias, o povo escolhe a não confiar em Deus, e aí entra os 40 anos caminhando, para eles perderem toda aquela geração, para finalmente a próxima geração entrar na Terra Prometida. Aí a gente vê também sobre a passagem deles em Elat, Obote, aí tem a morte de Arão, tá? Um pouquinho mais para frente lá, capítulo 20, versículos 27 e 28, tem a morte de Arão. Aí, na sequência, ainda tem Números 21, 4 a 9, tem a serpente de bronze que eu falei com vocês. Eles passam por Igé, Abarim. Aí, no Monte Nemo é... Nemo é outra coisa, tá? Não vamos confundir Nemo com Nebo. Mas no Monte Nebo ocorre que, finalmente, Moisés vê a terra prometida, tá? Tá lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, praticamente lá no final, onde ele avista a terra prometida. Então, eu vou ler aqui, tá? Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, tá? E aí tem a transição, que teoricamente é o livro que nós começamos na aula de hoje, e que nós vamos começar ele e vamos continuar na próxima aula, tá? Mas, nesse momento, tem a transição entre Moisés, e aí Moisés morre e Josué assume. A partir de Josué, nós temos lá no capítulo 1 a travessia do Rio Jordão. Vocês estão vendo o rio aqui, eles estão atravessando? Um detalhe, tá? Tudo que eu falei até aqui, essas cidades poderiam estar divididas de uma outra maneira. Mas a partir daqui, a gente já tem a localização certa das cidades. E aí eles chegam em Jericó, tá? Onde em Jericó a gente encontra em Josué 6:20 a ruína dos muros de Jericó, e é a partir daí que o povo começa a conquista da terra, né? Praticamente eles entram em Jericó, passam o Jordão, já é uma dificuldade para passar o Jordão, etc. E aí eles entram em Jericó, tá?
E aí, como ponto importante dessa aula que eu queria passar para vocês, nós vamos abrir lá Josué capítulo 1, versículo 6 a 9, tá? Então, outra vez, vamos prestar bastante atenção nessa parte, que é a parte onde a gente tem uma aplicação direta para nossos dias, tá? Então, Josué 1, de 6 a 9, bom, eu vou ler aqui só para ser um pouco mais rápido. Hoje nós vamos passar com as leituras, na próxima aula a gente continua. Tá? Bom, vamos começar no versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, na realidade, é a palavra de Deus para Josué, tá? E aí começa o versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande, quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pessoal, vamos lá, aplicação, tá? Então Deus está falando para Josué, seja forte e corajoso. Além disso, faça tudo da maneira que eu falei para Moisés, passou para você, que é para você fazer, porque a partir daí, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido por onde você andar, tá? Não deixa de falar essas palavras, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, tá? Da mesma maneira que Deus falou para Josué naquele momento, eu acho que, outra vez, lembra que eu falei no início da aula que a gente tem as escolhas, o caminho estreito, o caminho largo? Então aqui, além da gente ter a escolha que nós vimos na aula passada, a gente começou pensando na parte de quem seriam as pessoas que nós temos que ter, qual que é o primeiro requisito que a gente tem para procurar uma pessoa para namorar. Nós vimos que a gente pode escolher entre bênção e maldição, e agora a gente está vendo outra vez Deus falando para ele, você está escolhendo? Seja forte e corajoso, tá? Então, depois que a gente fizer a escolha, nós temos que nos relacionar com Deus para Deus nos dar as condições que a gente precisa para seguir no caminho certo. E aí, eu só queria finalizar, compartilhar para vocês que lá na frente, depois de várias lutas, várias batalhas, nós vamos rever isso na aula passada, teve um povo específico que Josué liderou, o povo de Israel, para eles conquistarem, que era o povo de Ai. E eles foram lá, era um exército relativamente simples para eles conseguirem conquistar, e os israelitas, a princípio, perderam a primeira batalha. Quando eles perderam a primeira batalha, Josué foi lá falar com Deus, se prostrou diante de Deus, e Deus falou para ele, olha, vocês perderam a primeira batalha porque vocês não estão fazendo a coisa certa, vocês não estão puros. E aí que eles foram descobrir que, na realidade, uma das pessoas daquele povo tinha desobedecido o mandamento que Deus tinha dado, que era para não ter pego nada durante o período que eles tivessem invadido Jericó. E aí tem um cara lá que chama Acã, que ele pegou uma veste, uma túnica, que segundo ele era muito bonita, um pouco de prata e acho que um cajado de ouro, tá? E por causa desse cara, desse pecado, o povo de Israel perdeu a primeira batalha, e depois, quando Deus falou com Josué, Josué descobriu por Deus que foi Acã que tinha feito isso errado, aí Acã teve todo o castigo dele em relação a isso. Só para vocês entenderem qual foi o castigo que Acã teve, tá? Josué capítulo 7, versículo 24.
Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, tá? Os pontos que ele tinha coletado lá do povo. Mas o que mais que eles levaram? Seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Ou seja, Deus falou para ele, olha, não pega nada. Ele foi lá e pegou. Então, Josué pegou ele, aqueles materiais que ele tinha pego, desobedecendo à vontade de Deus, toda a família dele, tudo que ele tinha, e levou para esse vale, tá? Aí no versículo 25, disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje, tá? E aí a gente vai um pouquinho mais para frente no livro, né? No capítulo 8, no último versículo nos dois últimos versículos do capítulo 8, a gente entende a maneira que Josué tratava as coisas. Aí eu vou ler agora o versículo 34 e 35 do capítulo 8 de Josué. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Tá? Então nós estamos na sequência. O primeiro, preste atenção, fique esperto. Olha, vem aqui comigo, eu vou falar no seu ouvido. Escolha bem quem você vai namorar, tá? E o critério é se ele professa a mesma fé, se ele aceita Jesus. Deus coloca para vocês um caminho, duas opções: bênção ou maldição. O que vocês vão escolher? Eu dei vários exemplos relacionados ao que seria escolher maldição atualmente. E hoje a gente pega esse trecho de Josué 1, versículo 6 ao versículo 9, que fala: seja forte e corajoso, tá? Faça o que eu estou mandando, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que aí você vai ser bem sucedido. E agora um exemplo de uma pessoa que desobedeceu a Deus, Acã, e um outro exemplo do como Josué tratava as coisas de Deus. Tá? Então, com isso eu queria finalizar a nossa aula de hoje, né? Só colocando um resumo, então nós saímos aqui da criação, estamos na entrada de Canaã, praticamente na conquista da Terra Prometida, e alguns assuntos nós vamos tratar na próxima aula também nos Juízes, que daí agora nós vamos dividir um pouco as próximas aulas em função do que está sendo apresentado nessa figura. Nós temos 1 minuto para 7, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, mas antes de eu passar para vocês, última vez eu vou lembrar, tá, os pontos que a gente vem tratando. Julgo desigual, tá? Eu queria que essa tratativa desse assunto fosse muito mais, aliás, não fosse muito mais, né? Além do versículo, fosse na maneira que algum de vocês fossem olhar para alguma opção. Esse é o primeiro critério que tem que ter, o julgo desigual. O segundo, bênção e maldição. O que nós vamos escolher, tá? Deus colocou à nossa disposição. É lógico que, como filhos de Deus, nós vamos estar sujeitos ao pecado, nós habitamos aqui na Terra, e o pecado que rege aqui na Terra, a Terra é regida pelo pecado. Então nós temos consequências diretas no nosso dia a dia em relação ao pecado. A gente vai ficar doente, nós vamos passar por dificuldades, mas se a gente escolher a bênção, se a gente se portar como Josué, da gente ser forte e corajoso,
nós vamos passar por esses momentos com uma facilidade muito maior do que aquelas pessoas que escolheram as outras opções, tá? Lá em Tiago fala, considerem motivo de grande alegria passarem por tribulação, ou seja, vai acontecer na nossa vida. Só que nós temos que estar sempre escolhendo as alternativas corretas para a gente passar nessa vida transitória, passageira aqui da melhor maneira possível, tá? E é lógico que alguns pecados que nós vamos fazer aqui na Terra, a gente vai colher as consequências aqui na Terra também, tá? Isso aí é assunto para uma outra aula, talvez num outro resumo, mas nós temos as consequências de cada coisa.